Olá a todos, este é o segundo episódio do NECIB do Behind the Scenes e hoje temos connosco o Pedro Corda, que nos vai falar um pouco da sua experiência como estudante de doutoramento. O Pedro Corda é um estudante de doutoramento em Biomedicina na Universidade de Aveiro. Está atualmente a desenvolver uma pesquisa de doutoramento no Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro, num trabalho que visa compreender se a proteína fosfatase 1 pode ser um potencial alvo para o tratamento contra a infecção por SARS-CoV-2. Ao mesmo tempo, está também envolvido em projetos de infertilidade masculina, com foco especial no processo de tradução e nas implicações na fisiologia do espermatozoide. Então, olá Pedro, desde já queríamos agradecer a tua disponibilidade para estar aqui connosco e nos ajudar a esclarecer as principais dúvidas de quase todos os estudantes universitários. E então, para começar, gostávamos de saber um pouco do teu percurso académico até entrares em doutoramento. Então, em primeiro lugar, olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra e um grande prazer estar aqui convosco e partilhar um bocadinho da minha experiência académica. Então, eu entrei em Ciências Biomédicas em 2014, já ia baralhar com a data do mestrado, em 2014. Na altura, vi um bocadinho para Ciências Biomédicas sem saber se a área de investigação era aquilo que eu queria para a minha vida profissional e acabei por gostar bastante da licenciatura. Portanto, fiz os 3 anos de Ciências Biomédicas. No último ano acabei por escolher o menor de Biomedicina Molecular, tendo em conta que já no final do 3º ano já sabia que queria continuar na área da investigação. Não tinha ainda muito bem definida a parte da área que queria, sabia que queria continuar a investigação e, por causa dessas dúvidas, acabei por escolher um mestrado relacionado com a investigação, mas que fosse abrangente. E, na altura, escolhi o mestrado aqui também do Departamento das Ciências Médicas, em Biomedicina Molecular, porque, no fundo, era um mestrado que nos preparava para as questões da investigação, tanto da parte do ponto de vista mais teórico como do ponto de vista mais prático, e abrangia várias áreas de investigação, desde a parte das neurociências à parte do cancro, passando também pelas questões do aging e a reprodução. Durante o meu percurso de mestrado acabei por escolher a área de infertilidade masculina para trabalhar, e na altura isto acabou por ser um bocadinho um desafio da professora Margarida Fardilha, que foi a minha orientadora de mestrado, em trabalhar num tópico relacionado com a síntese de proteínas pelos espermatozoides, que, à luz do conhecimento que havia naqueles anos, era um dogma ainda da biologia e achava-se que os espermatozoides, por serem células tão diferenciadas, não podiam produzir proteínas, e isso acabou por me cativar, porque no fundo era tentar provar uma coisa contrária àquilo que se sabia e daí poder resultar um trabalho interessante. Portanto, acabei por abraçar esse desafio. Foi um ano de aprendizagens em que consegui ter contacto com várias técnicas, que acho que isso também é uma coisa que é bastante importante a nível de mestrado. E depois acabei por ganhar um interesse particular nesta área, na parte da infertilidade masculina. Mais tarde, quando terminei o mestrado, aquilo que aconteceu foi surgiram oportunidades para fazer algumas bolsas de investigação, sempre aqui um bocadinho no tópico da infertilidade masculina. Tive só um período curto numa área de investigação relacionada com biomateriais, que também foi uma experiência interessante, porque era uma coisa que não tinha tanto conhecimento. Portanto, durante este período em que estive associado à parte dos materiais, aprendi um bocadinho do processo de síntese e depois como é que eles desenham os materiais e o que é preciso testar na parte biológica, que era aquilo que tinha conhecimento e que efetivamente podia contribuir. Como é que isto se processava aqui um bocadinho esta interação entre estas duas áreas mais distintas. Em 2020 acabei por entrar em doutoramento e pronto, e segui o meu percurso académico. Então, como falaste, em 2020 decidiste então entrar em doutoramento. Eu conheço alguns casos de pessoas que dizem mesmo que pretendem ficar só pelo mestrado, porque depois acham que no futuro pode ser um entrave para arranjar trabalho, e pronto, o mestrado e até pelas questões depois salariais, as entidades empregadoras são obrigadas a pagar mais a quem tem o título de doutor. O que é que te fez então seguir o doutoramento, não ficar apenas pelo mestrado? Então, olha, na altura foi um bocadinho a questão de o gosto da investigação estava aqui, eu queria continuar a fazer investigação,
Apesar de existirem empresas onde se faz investigação, a investigação é um bocadinho mais condicionada. A verdade é que a academia é instável do ponto de vista de contratos de trabalho, porque na conjectura atual a forma de nós sermos contratados dentro da academia é através de bolsas de investigação. Para um aluno que acabou o mestrado ou para alguém que acabou o mestrado acaba por ser um bocadinho, neste momento é um bocadinho instável, tendo em conta que são bolsas que têm duração de 1 ano ou 2 anos no máximo. É muito raro encontrarem bolsas com duração maior. Precisam de estar inscritos num curso não conferente de grau para poderem usufruir dessas bolsas, ou estarem associados a um programa doutoral, e isso implica pagarem um curso que é caro. Fazer um doutoramento é caro. E, portanto, ir para uma empresa... portanto, enquanto na academia temos esta questão toda da instabilidade, na parte das empresas temos mais estabilidade, mas ao mesmo tempo estamos a ser mais condicionados naquilo que fazemos e investigamos, porque a investigação é muito mais direcionada para determinada questão, enquanto que aqui temos alguma liberdade e podemos pensar um bocadinho fora da caixa, e se a investigação não está a ir bem na linha que estamos a fazer, se calhar até encontramos aqui uma linha paralela e é interessante e seguimos, e é um bocadinho por aí. Portanto, na altura aquilo que acabou por ser lógico para mim era, ok, vou tentar concorrer a doutoramento assim que possível, assim que tenha os requisitos básicos. Na altura aquilo que era necessário era então ter o grau de mestre defendido, e assim que surgiu a oportunidade concorri a mestrado, a doutoramento. E o doutoramento acaba por surgir aqui um bocadinho para colmatar esta instabilidade, porque nos permite ter um contrato de 4 anos, ok? E durante estes 4 anos vocês sabem que vão estar a fazer investigação. E como era uma coisa que eu queria, acabei por tomar esta decisão. E tu falaste de que o doutoramento é um curso caro. De que forma é que se pode então adquirir as bolsas de doutoramento? Basicamente, eu vou falar daquilo que conheço, que é o contexto português. Vocês, todos os anos, a Fundação da Ciência e Tecnologia, a FCT, promove concursos de atribuição de bolsas de doutoramento. Nessas bolsas de doutoramento está contemplado um subsídio de manutenção mensal e eles pagam-vos as propinas do programa doutoral que estão a frequentar, ok? Basicamente, vocês, para terem acesso a essas bolsas, o que é que têm que fazer? Têm que escrever um projeto de doutoramento em que, basicamente, explicam a questão, explicam o background que está por trás da vossa questão de estudo, ok? Expõem os objetivos para o vosso projeto, delineam um plano de trabalhos. Nesse plano de trabalhos está contemplado aquilo que vocês querem fazer ao longo dos vossos 4 anos de investigação. Explicam o que é que poderá acontecer, se alguma coisa correr mal, quais é que são os planos de contingência que têm e o que é que esperam alcançar em cada uma das fases do vosso doutoramento. Enquadram esse plano de trabalhos como uma instituição de acolhimento e como uma equipa de orientação, portanto o objetivo é que a instituição que vos acolhe tenha condições para vocês executarem o plano e que a equipa que vos orienta tenha condições e expertise na área de investigação. Atualmente, na minha altura, quando eu concorri, as coisas estavam um bocadinho diferentes. Existia valorização de currículo, mas não tanto como nos dias de hoje. Hoje em dia já se valoriza um bocadinho mais o currículo, portanto, aquilo que vocês fizeram no vosso percurso de licenciatura, mestrado, se estiveram envolvidos já em atividades de investigação, se já têm alguns outputs de investigação, artigos, pósteres ou comunicações orais, e isto depois é sujeito a um painel de avaliadores que os vai avaliar e classificar. E acaba por ser um bocadinho roleta russa, porque pode-vos calhar 2 pessoas que avaliam muito bem o vosso projeto e vocês conseguem ficar acima da linha de corte, ou pode correr mal e não serem tão bem avaliados, ou se calhar, às vezes também é muito frequente nós, numa primeira candidatura, acharmos que estamos a concorrer com o melhor projeto e depois, se calhar, passados uns meses, olhamos e pensamos, se calhar, tendo em conta aquilo que aprendi nos últimos meses, isto se calhar não faz assim tanto sentido, e se calhar, se concorresse novamente com este projeto, adaptava isto e aquilo. E portanto, este é um bocadinho o percurso para vocês a obterem uma bolsa de doutoramento. Há também a possibilidade de alguns projetos financiados, projetos de investigação, contemplarem já estas bolsas de doutoramento. Aqui vocês já estão a concorrer diretamente a um projeto de doutoramento que está inserido num projeto de investigação e que basicamente aí serão avaliados tendo em conta o vosso currículo. Portanto, é basicamente como concorrer a uma posição de trabalho numa empresa.
Ok, mas se o programa de doutoramento tem uma duração de 4 anos e as bolsas têm uma duração, falaste mais ou menos em 2 anos, ao fim desse tempo... E sim, precisas de renovar ou arranjar uma forma de sustento. Há alguns, mas a verdade é que também há alguns, os projetos normalmente são financiados para 3 anos, portanto há algumas bolsas de doutoramento que coincidem com estes 3 anos do projeto e é possível vocês doutorarem-se ao final de 3 anos. Okay? Os programas doutorais também estão a mudar um bocadinho, porque há uns anos atrás havia programas que tinham sempre uma duração obrigatória de 4 anos, agora já se fala em 3 anos e podem-se doutorar ao final dos 3 anos. E se cumprirem os requisitos para defender um doutoramento. Portanto, que é ter uma tese ou a publicação de X número de artigos em revistas indexadas da área. E essas bolsas são quão fáceis de adquirir? Ou seja, quantas bolsas mais ou menos é que são? Da FCT? Não sei, eu acho que este ano abriu à volta de 1.300, acho eu, mas sem certezas absolutas destes números. Sei que os números aumentaram ligeiramente nos últimos anos. E depois este número total é dividido pelas várias áreas científicas. Portanto, isto inclui desde das ciências biomédicas ou das ciências experimentais, às engenharias, à parte das humanidades. Portanto, acaba por ser, parece um número muito grande, mas depois dividido por todos é um bocadinho mais restrito. Acho que na altura, no painel que eu concorri, havia cerca de 80 e tal bolsas para serem atribuídas à biomedicina. Ok? Pronto, isto também deve ser é uma questão, se calhar, um bocado com várias respostas, isto também deve variar de doutoramento para doutoramento, mas normalmente o que é que existe em maior percentagem? É a parte teórica, a parte prática? É uma coisa que depende um bocadinho do projeto de doutoramento. Portanto, dentro da área da biomedicina, vocês têm projetos que vão desde a bioinformática pura e dura a projetos que vão à parte experimental pura e dura também. No entanto, há uma tendência crescente de tentar fazer aqui um mix de áreas, um mix entre a parte mais teórica e a parte mais prática. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha uma tarefa do meu projeto de doutoramento que era estritamente análise bioinformática, portanto era uma coisa muito mais teórica, mas era com base nessa tarefa de bioinformática que depois ia seguir para as tarefas mais experimentais, ok? É um bocadinho variável, mas da experiência que tenho e daquilo que vou vendo dos meus colegas, há uma tendência para se fazer aqui um híbrido entre a parte mais teórica e a parte mais prática, claro, prevalecendo se calhar uma parte mais prática, tendo em conta que somos ciências experimentais. E de que forma é que funciona então a escolha da área do doutoramento? Do programa doutoral? Do programa doutoral. Como é que isso funciona? Portanto, isso depois está um bocadinho relacionado com aquilo que vocês pretendem ter associados ao vosso currículo. Portanto, por exemplo, no meu caso, eu saí das ciências biomédicas, portanto, a minha área de formação base é ciências biomédicas, não é? Passei para a parte da biomedicina molecular, continuo dentro da área das ciências biomédicas e no doutoramento aquilo que eu podia fazer era seguir para a parte de continuar na biomedicina e que acabou por acontecer, ou podia seguir para uma área que fosse ao encontro daquilo que eu precisasse de aprender de novo para complementar o meu projeto de doutoramento. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma coisa mais relacionada com materiais durante o meu projeto de doutoramento, talvez enveredasse por um programa doutoral relacionado com a área de materiais. Isto porque há ali um período do programa doutoral em que vocês têm alguma aquisição de conhecimento teórico, quase como se fossem aulas, ou mesmo aulas. Então, essa parte poderia ser útil para eu aprender mais umas coisas que me pudessem complementar o meu conhecimento teórico e que depois fossem úteis para a execução do projeto de doutoramento. Também podem pensar nisto, na questão de especialização, ou seja, vocês vão se tornando cada vez mais especialistas numa área, certo? Se vocês querem ser mesmo especialistas em biomedicina, faz sentido que continuem para a biomedicina. Mas se quiserem especializar numa coisa um bocadinho diferente, por exemplo, bioquímica, materiais ou biotecnologia ou áreas complementares, faz sentido que no programa doutoral enverguem um bocadinho por essa área. Ok? Então, várias pessoas podem escolher então a mesma área e terem essa parte teórica em conjunto e depois cada um escolherá um projeto diferente dentro dessa área. Exatamente.
E como é que é feita depois então essa escolha do projeto? Portanto, o projeto, no fundo, são vocês que, em conversa com os vossos orientadores, a escolhem, ok? Normalmente tenta-se escolher um projeto que se acha que é execuível de ser realizado durante 4 anos. E tenta sempre trazer inovação neste projeto que é proposto. Portanto, basicamente vocês vão ver o que é que existe de lacuna no conhecimento que temos, não é? E a partir dessas lacunas criam-se questões de estudo. E propõe-se um projeto para clarificar essa questão de estudo. No meu caso, em particular, aconteceu aqui uma situação engraçada, que foi, eu concorri em 2020 às bolsas normais da FCT, com um projeto relacionado com a parte da fertilidade. Basicamente era para dar continuidade ao meu trabalho de mestrado. O que aconteceu é que em 2020 entramos em pandemia, portanto apareceu o Covid torna-se um problema emergente, tenta-se dar uma resposta imediata a esse problema e a FCT abriu uma linha de financiamento específico para projetos de doutoramento relacionados com o Covid. Eu lembro-me que estava em casa, portanto, estávamos todos em casa, estávamos em lockdown, e em conversa com a professora Margarida, ela disse: tenho uma ideia para escrevermos um projeto de doutoramento relacionado com o Covid. E daí eu acabei a trabalhar com o SARS-CoV-2 e com a proteína fosfatase 1. Foi assim um híbrido de uma ideia de umas coisas que nós já tínhamos conhecimento sobre a proteína fosfatase 1, portanto, que ela pode ser um target para parar determinados processos nas células, e juntar aqui a parte da virologia, porque já existiam alguns estudos que mostravam o envolvimento da PP1 na parte da virologia, então trouxemos este conhecimento para uma questão específica, que era se a PP1 podia ser um alvo terapêutico para o SARS-CoV-2. E daí resultou o meu projeto de doutoramento, que efetivamente foi financiado e que foi o projeto com que eu fiquei a trabalhar. Ou seja, começaste com um projeto e depois acabaste Sim. com outro. E o projeto inicial? O projeto inicial acabou por não ser financiado, portanto, num ano normal eu não teria bolsa de doutoramento, porque lá está, era um projeto que no primeiro impacto eu até achava que tinha potencial e tinha pernas para andar. Agora, passados quase 4, aliás, não era passados quase, é passados 4 anos, olho para trás e sei que aquilo tinha algumas falhas e que se calhar não era assim tão execuível quanto inicialmente parecia. Por outro lado, acho que, portanto, além desta mudança de projeto, isto é benéfico para nós, porque eu acabei por aprender coisas que não iria aprender se tivesse continuado no projeto da infertilidade masculina. Então agora estarás perto de acabar Sim. o doutoramento. Estou já na reta final do doutoramento, mais uns mesinhos e está quase. Pronto, tu falaste também dos orientadores e da influência que têm até na escolha do projeto, mas qual é assim o papel ao longo de todo o doutoramento, a relação que o orientador tem com o aluno, se está sempre presente, que influência tem? Portanto, o orientador, o papel dele, tal como o nome indica, é orientar, mas não é uma orientação como acontece, por exemplo, quando fazem um projeto de licenciatura ou como fazem uma tese de mestrado. Quando chegam ao doutoramento já pressupõem ter alguma independência, o espírito crítico e a análise crítica já estão muito mais afloradas e, portanto, à partida vocês já vão conseguir fazer uma síntese daquilo que estão a estudar, conseguirem definir as tarefas que têm que fazer e propor metodologias para estudar as vossas questões. O orientador serve aqui para balançar um bocadinho este mar de ideias que nos aflora, porque nós às vezes, enquanto alunos de doutoramento, temos a loucura de achar que conseguimos fazer 30 mil coisas num ano, que não é verdade, portanto temos que também ser racionais, e os orientadores funcionam aqui um bocadinho como uma âncora que nos permite manter aqui os pés na terra e dizer: olha, não vais por este caminho porque, pela minha experiência, pelo aquilo que existe na literatura, isto não vai funcionar. E ao mesmo tempo servem para nos fornecer ferramentas que nós possamos precisar, quer seja ferramentas para vocês fazerem a vossa investigação no laboratório, quer seja ferramentas que são mais relacionadas com contactos com pessoas que têm experiência nesta área. Então, olha, eu faço-te ponte com X pessoa, que é expert naquilo que tu precisas, e vou tentar contactar essa pessoa para sondar se tu podes ir para o laboratório dela. E então estabelece aqui uma colaboração, vocês acabam por sair para o laboratório por intermédio do vosso orientador. Portanto, eles acabam... É este o papel do orientador durante estes 4 anos.
E serve também para, quando nós chegamos lá e dizemos assim, está tudo a correr mal, o doutoramento está a dar errado, não quero mais isto, os orientadores dizem, calma, vai tudo correr bem, vamos tentar recapitular e fazer aqui um ponto de situação. Portanto, acaba por ser aqui um bocadinho de orientador, pai ou mãe, conselheiro, emocional, essas coisas todas. E o orientador eu não sei como é que isto funciona, mas é uma escolha do aluno, isto é... É uma escolha do aluno, sim. Portanto, e isto aqui também serve um bocadinho como conselho. Quando se entra em doutoramento, acabam por ser 3 ou 4 anos da vossa vida que estão devotados a um projeto e a um sítio. Então, a primeira coisa é tentarem escolher uma pessoa que acham que vai ser um bom orientador para aquele período. Como é que vocês vão saber isto? Falando com pessoas que estão no laboratório dessa pessoa, tentando perceber por ex-alunos dessa pessoa se a experiência foi positiva ou negativa, ou por experiência própria. No meu caso, eu já conhecia a professora Margarida da altura do mestrado, gostei de trabalhar com ela, achei que era uma parceria, foi um ano de aprendizagem muito positivo e, portanto, decidi continuar com ela para fazer o doutoramento. Portanto, acaba por ser uma escolha minha. Pode acontecer ao contrário, que vocês, por exemplo, se concorrerem para uma posição de doutoramento dentro de um projeto de investigação, vocês vão ficar um bocadinho limitados, porque a partir do vosso orientador já está definido. E aí pode correr muito bem ou pode correr muito mal. Portanto, e o orientador tem que ser o mesmo, ou seja, não há uma troca mesmo? Poderá haver... não tenho 100% de certeza de como é que isso funciona, mas, por exemplo, aqui no caso da Universidade de Aveiro e no caso do departamento, nós temos uma comissão de acompanhamento que é constituída pelo orientador e por 2 elementos externos, que, em caso de alguma coisa correr mal com o orientador, nós podemos ir ter com essa comissão de acompanhamento, portanto, não com o orientador, mas sim com os outros 2 elementos externos, e tentar expor a nossa situação para eles nos tentarem ajudar a resolver. Há situações em que, por exemplo, o orientador, por alguma questão de saúde ou pessoal, tem que sair da orientação, pode-se também haver aqui um momento de troca. Ok? Normalmente, o projeto de doutoramento nunca é só orientado por uma pessoa, vocês têm uma equipa de orientação. No meu caso, eu tenho a professora Margarida, que é a orientadora principal, mas tenho 2 outros co-orientadores que estão relacionados com as áreas em que o meu doutoramento incide e que acabam também por ajudar aqui. No caso é a professora Daniela Ribeiro, que ajuda um bocadinho, ajuda na parte da virologia, e depois temos um colaborador externo, que é o professor Bolan, que é expert em PP1 e na parte da biologia da fosfatase. Portanto, ele acaba por ajudar aqui nesta parte de compreensão de algumas partes da biologia, da interação das proteínas do vírus com a fosfatase. Okay? E agora, enquanto aluno de doutoramento, também começaste agora a ser tutora. Sim. E tem sido uma experiência positiva? Como é que sentes que é equilibrar também o trabalho de doutoramento com essa parte? Olha, acho que a primeira coisa é que um doutoramento, na minha perspectiva, não deve ser só meramente devotado ao projeto de doutoramento. Acho que deve ser 4 anos que vocês... Não, tenho a certeza. São 4 anos de crescimento pessoal, muito mais, se calhar, até do crescimento profissional, porque vocês acabam por ter que aprender muito sobre a vossa gestão de tempo, a vossa resiliência, a vossa capacidade de juntar 3 ou 4 coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo e conciliarem tudo nas vossas agendas. Portanto, nesse aspecto, o doutoramento é esta aprendizagem pessoal. A parte letiva apareceu um bocadinho a convite. Na altura fui desafiado pela professora Margarida para dar tutorias, sessões de PBL. E foi uma experiência muito gratificante, porque eu tinha tido PBL enquanto aluno de licenciatura, um bocadinho enquanto aluno de mestrado, e de repente estava do outro lado da barricada e é perceber qual é a percepção de um tutor em relação a um grupo de tutoria. Tive a sorte de trabalhar sempre com grupos bastante empenhados, portanto facilitaram aqui um bocadinho o processo ou seja, não era necessário uma intervenção extrema nesses grupos, acabava por estar muito mais como observador, mas foi muito gratificante estar do outro lado, não só partilhar aquilo que eles tinham a partilhar comigo, mas também a experiência em si, ou seja, trabalhar um bocadinho mais a minha capacidade de avaliação, porque é uma coisa que nós não temos assim tanto contacto enquanto alunos de licenciatura ou de mestrado.
e tentar ser um bocadinho mais terra a terra e não ser nem demasiado rígido nem demasiado flexível. Então foi uma experiência muito gratificante e que acabou por ser das coisas mais positivas que eu levo dos meus 4 anos de doutoramento. E agora que, se calhar, esta agora é uma pergunta um pouco mais pessoal, mas agora que estás a terminar o doutoramento, tencionas continuar na área de investigação, talvez desenvolver mais essa área não é educação, mas de educação, o que é que estás a pensar para o futuro? Olha, eu acho que essa é uma resposta que é muito variável de acordo com a hora do dia, de acordo com o dia em si e talvez da semana, mês. A academia, eu gosto muito daquilo que faço, eu gosto muito de investigar, gosto muito de ter a possibilidade de ser criativo e tudo isso é-me fornecido pela academia, pelo ambiente da academia. No entanto, também tenho consciência que o trabalho que nós desenvolvemos, e mesmo já olhando para uma fase mais pós-doc, nós acabamos por trabalhar demasiado para aquilo, ou melhor, nós trabalhamos muito tendo em conta o retorno que temos, quer seja a nível de outputs, quer seja a nível de qualificação da nossa carreira. E, portanto, não tenho 100% de certeza daquilo que quero fazer a seguir. Há dias em que me sinto muito tentado a continuar na academia porque me vejo a fazer isto por mais uns quantos anos, até talvez atingir um ponto de saturação e sair efetivamente. Há outros dias em que não acho que queira continuar na academia e que se calhar está na altura de dar uma pausa, fazer outra coisa, experimentar outra coisa e, se mais tarde sentir saudades, voltar. Portanto, acho que isto é um bocadinho um sentimento de qualquer aluno de doutoramento, alguns. Salvo raras exceções, há gente que sabe perfeitamente que quer entrar no doutoramento, fazer um doutoramento e ir para a indústria, e há outras pessoas que sabem que querem entrar no doutoramento e continuarem sempre na academia. Neste momento não sei. Gostei muito da parte letiva e se houver essa oportunidade de se continuar dentro da academia a continuar a ter contacto com a parte letiva, terei todo o gosto em fazê-lo. Gostava de experimentar outros contextos de sala de aula que não só o PBL. Portanto, vamos ver. É um bocadinho... Daqui a uns meses logo decido. Exatamente. Luís, tens mais alguma questão? Acho que as perguntas, acho que já estou a esclarecer muitas das dúvidas que são as nossas dúvidas enquanto estudantes. Sim, penso que também não teria mais nenhuma questão. Obrigada. Obrigado eu pelo convite. Testemunho e por nos tirar estas dúvidas e desejamos boa sorte. Obrigado. Agora para o fim do doutoramento. E boa sorte também para vocês. Obrigado. Obrigada.